Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Terceira semana já no volume 3, como esse tempo passa rápido, não é? E como que vocês estão nos estudos? Estão bem? Estão se dedicando? Estão assistindo aos vídeos? Conseguindo fazer as atividades? Espero que sim, hein? Quero dizer que continuamos com muitas saudades. Esperamos voltar logo a estar com vocês, tá bom? Em continuação às atividades da semana passada, temos aí as páginas 22 até a 34, tá bom? Explicarei direitinho para vocês, mas mesmo assim, se tiverem dúvida, é só procurar a Pro, tá? Que ela vai explicar para você direitinho. Olha, um grande beijo para vocês e bora estudar, hein, galera? Sem fazer corpo mole, vamos estudar, vamos estar juntos aí lendo, assistindo bons filmes, fazendo atividades bacanas, certo? Porque tá passando, tá acabando e logo estaremos juntos. Um grande beijo, gente! Vamos lá estudar, bora lá, bora! Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, né? Poesia, poema, é aquela estrutura de texto que tem, né, estrofes, que geralmente tem rimas, que é muito fofo, é gostoso de ler. Tem muitas pessoas que gostam de ler e escrever também poesias. Vocês sabiam disso? Tem gente que tem essa habilidade. Bem bacana, né? Bom, lá na nossa introdução, a partir da 22 são as atividades, mas eu voltei um pouquinho aqui para a gente ver o que tem lá na página 20, matéria de jornal, vida e obra dos poetas. Poeta é a pessoa que faz poesia, que escreve poesia, que publica poesia. Às vezes nem publica, guarda, né, gente, a poesia no caderninho, ou lá salvo no seu bloco de notas do celular, do tablet, enfim, né? Tem gente que coloca nos blogs as suas poesias, publica lá na internet, enfim. O poeta é aquele que escreve poesias. Olha lá, Susto, de Sidônio Muralha. Um hipopótamo turista é estranho, mas é verdade. Saiu da selva e foi ao dentista no centro da cidade. A recepcionista ficou louca, fugiu toda a clientela e quando o bicho abriu a boca, o dentista saltou pela janela. Escritor português de prosas e versos, Sidônio Muralha nasceu no dia 29 de julho de 1920. Por motivos políticos, precisou sair de Portugal e veio para o Brasil, escolhendo Curitiba para morar. Sidônio teve grande sensibilidade para escrever livros infantis, falando de animais, vida, esperança, paz e amor. Sidônio costumava dizer: escrevo como quem respira. Escrever é participar, é uma forma de alertar as consciências, tentar construir um mundo mais decente, mais limpo. Olha como ele via a escrita. Também vejo dessa forma, viu? Então, olha lá. O livro A Dança dos Pica-Paus brinca com o som das palavras, com as características dos animais, o leitor redescobre a natureza. Então, vocês veem, né, o foco dele aqui é a literatura infantil, neste caso, né, e a natureza. E é o hipopótamo turista que vai ao dentista e foca equilibrista, cansada de ser artista, o sabiá zangado que está ressabiado, a cegonha que sonha, muitos outros bichos, de tudo o que é tipo e tamanho que criam vida com alegria, verso e humor nos poemas do escritor. Editora Global, tá bom? Então, olha lá a pintura, né, do rosto aí do nosso querido autor Sidônio, tá bom? Muralha. Bom, vamos lá.
Mário Quintana, eu não sei se vocês já ouviram falar no Mário Quintana. Ai, o Mário Quintana era um fofo, gente. Cada poema, cada poesia. Depois vocês põem no Google Mário Quintana. Vocês vão ver cada poesia legal que tem. Nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 30 de julho de 1906. Aprendeu a ler em jornais e com a ajuda de seus pais. Aprendeu também o francês e o espanhol. Trabalhou em jornais, traduziu livros de grandes escritores, mas o seu forte mesmo sempre foram os poemas. Em 1940, lançou seu primeiro livro de poesias, A Rua dos Cataventos. Quando pediram ao poeta que falasse de sua vida, ele respondeu: minha vida está nos meus poemas são eu mesmo. Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. Olha que coisa mais linda! Para Mário Quintana, quem quisesse saber da vida dele, sobre a sua biografia é a vida de alguém, né? Vocês lembram, né? Era só ler suas poesias, porque dentro das poesias tinha um pouco dele. Olha que bacana, né? Quem diz que ama a poesia e não a sabe fazer é apenas um poeta inédito que se esqueceu de escrever. Ou seja, se você ama a poesia e você acha que você não sabe escrever, eu não sei escrever direito, eu não sei que palavras eu ponho, eu não sei como escolher. Parabéns, você é um poeta inédito, você é um novo poeta, certo? Que está aprendendo para fazer sucesso. Daí aqui fala um pouquinho do livro dele, Nariz de Vidro, né? Que é uma coletânea do melhor da poesia deste poeta lá da Editora Moderna. Cecília Meirelles. Muitos de vocês aprenderam sobre a Cecília Meirelles lá no pré, né? A professora, tenho certeza que lia poesias dela para vocês no primeiro ano, né? Porque ela tem muitas poesias infantis muito fofas. O Eco. O menino pergunta ao Eco: onde é que ele se esconde? Mas o Eco só responde: onde? O menino também lhe pede: Eco, vem passear comigo. Mas não sabe se o Eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer migo. O que quer dizer? Gente, eco é quando a repetição de som, né? Então eu falo assim: gente, ti, vem aqui, Então aqui, né, o menino está perguntando ao eco, ao som, tá? Os poemas deste livro, ou isto ou aquilo, gente, esse livro é maravilhoso. Também põe na internet, no Google, ou isto ou aquilo, de Cecília Meirelles, é fofo. Fala de sonhos, fantasias, a casa da avó. Quem não gosta da casa da avó, gente? Não é uma delícia? Ainda mais essas vós que são assim umas fofas. Os jogos, os brinquedos, os anjos, animais, flores ganham vida nos poemas. Então, olha lá, a Cecília Meirelles nasceu no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1901, 3 meses após a morte de seu pai. Então, quer dizer que a mãe dela estava grávida quando o pai morreu. Ela nem chegou a conhecer. Aos 3 anos, ela perdeu a mãe. Olha, gente, era pequenininha, não estava nem no pré, a mamãe dela faleceu. Passando, então, a morar com a avó materna. Foi uma aluna exemplar e aos 9 anos escreveu o seu primeiro verso. Aos 18 anos, lançou seu primeiro livro de poema, Espectros. Amava as crianças e desde pequena tinha paixão pelos livros. Criou a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro, foi professora e também diretora de colégio. Então, olha lá, a vida da Cecília Meirelles tinha tudo para ser triste, né? Ai, eu não conheço meu pai, minha mãe faleceu, mas ela tinha uma avó que, olha, cuidava dela, fazia tudo por ela, ensinou a ler, escrever, né? Pôs na escola, até professora ela se formou, ela foi diretora de escola também. Então vocês veem só, às vezes os problemas da gente, né? Eles não são para a gente ficar assim destruído, mas eles são para ser depois, né, motivo de muitas vitórias. Viu lá a vida dela como foi de sucesso? Não é mesmo? Então, bora erguer essa cabeça e que nem a Cecília Meirelles, sucesso! Olha lá,
Aí tem, gente, as perguntinhas sobre essas biografias sobre a vida, tanto do Sidônio Muralha, quanto do Mário Quintana, como da Cecília Meirelles. Olha lá. O subtítulo de cada parte do texto é o nome de um poeta. Que nomes, que poetas são esses? Lembre-se que nome próprio é com letra maiúscula. Muito fácil. Aí vocês vão preencher essa tabelinha. Sidônio Muralha, local de nascimento e a data de nascimento, onde nasceu e que dia, certo? Mário Quintana e Cecília Meirelles. Depois lá, ó, de acordo com o quadro que você preencheu ali em cima, responda. Qual dos poetas não nasceu no Brasil? Qual deles é mais velho e qual deles é mais novo? Gente de Deus, muito, muito, muito fácil. Só que tem que lembrar o seguinte, como é nome de gente, tem que ser com letra maiúscula, certo? Tudo bem? Outro quadro, poetas, data de nascimento e data de falecimento. Então, e a idade, certo? Com que idade eles morreram? Então, ó, Sidônio Muralha nasceu em 29 de julho de 1920. Lá no texto tá quando ele morreu. Aí você vai pegar a data de quando ele morreu, menos a data de quando ele nasceu, o ano, gente, de quando ele nasceu, vai dar a idade dele, certo? Mário Quintana, 1906. Vocês vão pegar a data de quando ele morreu, menos a data, o ano de quando ele nasceu, vai dar a idade. E a mesma coisa com a Cecília Meirelles. Responda questões sobre cada um dos poetas. Daí você vai ter que voltar em cada biografia, em cada textinho. Sobre o Sidônio Muralha, 3 questõezinhas. Sobre o Mário Quintana, mais 3 questõezinhas. E sobre a Cecília Meirelles, 5 questõezinhas. Certo? Aí a questão 6. Releia este trecho e depois faça o que se pede. Sidônio teve grande sensibilidade para escrever livros infantis, falando de animais, vida, esperança, paz, amor. Sidônio costumava dizer, escrevo como quem respira. Escrever é participar, é uma forma de alertar as consciências. Tentar construir um mundo mais decente e mais limpo. Sublinhe, grife, gente, passa um traço embaixo. O trecho que aparece a fala direta, a fala que ele mesmo está falando. E circule o sinal, né? Utilizado para destacar o que ele disse. Lembrando lá atrás que a gente aprendeu no 4º ano e no 3º, quando a gente estava aprendendo a fazer texto, o diálogo ele é marcado pelo travessão, né? Quando eu falo, oi, tudo bem? Põe aquele tracinho do lado chamado travessão. Ou por aspas. Eu posso pôr 2 pontos e as aspas e pôr uma fala. Então, presta atenção aí, né? No que tá pedindo. Fala direta. Escrevo como quem respira. Copia a expressão utilizada para dizer que escrever era uma forma de se manter vivo. Qual parte que ele fala que escrever é uma maneira de se manter vivo? Eu já disse, acabei de falar. Pinte no trecho em destaque o sinal de pontuação utilizado para separar elementos de uma enumeração, de uma sequência. Então, vai vir um monte de palavras, um monte de sequências ali naquele trecho. Qual sinalzinho de pontuação está separando, está dando um foleguinho, uma respirada na hora da leitura? Tudo bem? Questão 7, agora é sobre o Mário Quintana, tá? Releia este trecho sobre Mário Quintana, olha lá. Quando pediram ao poeta que falasse de sua vida, ele respondeu, minha vida está nos meus poemas. Meus poemas são eu mesmo, nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. Aí você vai responder a A e a B. Tudo bem? Tá tranquilinho aí? Tá? Tá bonitinho? Então tá bom. Se tá bonitinho, tá bom. Vamos lá.
Observe a capa do livro e faça o que se pede. Olha a capa do livro Nariz de Vidro. Que lindinho. Qual é o título? Quem é o autor? E qual é a editora? Gente, muito fácil. É só você chegar pertinho da sua apostila que dá para você ler tudo. Esse livro é dirigido a adultos ou a crianças? São poemas que falam sobre o quê? Tá lá na biografia dele também. Com os colegas, releia este poema de Sidônio Muralha. Foi aquele que a gente leu no começo. Gente, a gente não tá com os colegas, não é verdade? Vamos combinar, né? Fala aí. Mas você tá com a sua família aí na sua casa. Você tem os primos, você tem os irmãos, você tem a avó, você tem a tia, você tem alguém aí. Leia em voz alta. Olha, vó, vou ler um poema para a senhora. Olha, mãe, olha, pai, olha, tio, vou ler um poema. Olha, criançada, senta aí um pouco que eu vou ler um poema para vocês. Certo? Olha lá. Circule o título e diga qual a relação entre o título e o poema. O que tem a ver o título e o poema? Certo? Tudo bem? Localize e copie as palavras que rimam com turista. Ó, tem o mesmo final, tem o mesmo som. Turista, dentista. Certo? Os outros vocês vão fazer, tá, gente? Então, rima é quando o que, gente? Tem o mesmo som. Verdade, louca e clientela depois. Agora, leia um dos poemas de Mário Quintana. Quem diz que ama a poesia e não sabe fazer é apenas um poeta inédito que se esqueceu de escrever. Ai, adoro. A. Marque ou assinale X na alternativa que sintetiza. O que é sintetiza? Resume a ideia central do poema. Qual alternativa, assim, que resume a ideia principal? Muito fácil. Depois, olha lá. Leia o que diz o dicionário sobre a palavra inédito e grife a acepção utilizada no poema. O que é acepção, gente? É o sentido utilizado no poema. Ai, eu não sei fazer atividade. Não assistiu o vídeo? Ah lá, no vídeo tá escrito o que é acepção. Acepção é o sentido, tá bom? Então, olha lá. 11. Releia o poema da Cecília Meirelles e responda as questões. Muito fácil também. Responder as questões A, B e C. Aí, pessoal, chegamos na palavra sua, mas essa atividade não vai dar para fazer, tá bom? É para a gente declamar poemas semanalmente. Então, essa atividade a gente vai pular, página 28, tá bom? Vamos para 29, biografia e autobiografia. Leia silenciosamente os textos e depois aguarde as orientações do professor para a realização. O texto 1, que fala do Elias José, e o texto 2 é um texto em primeira pessoa, que a pessoa está falando quem ela é. Então, o texto 1 é um texto falando em terceira pessoa, quem é o Elias José, e o texto 2, Rosinha, ele começa lá com sou mineiro, mas a literatura já me levou para todos os cantos do país. Então, é um texto em primeira pessoa, a pessoa mesmo está falando. O texto 1, eu estou falando de alguém, sobre alguém. Já o texto 2, eu mesmo estou falando de mim, né? Ou seja, o Elias José está falando do Elias José. Ok? Aí vocês vão comparar, gente, o que eles são, né? Diferentes e semelhantes, certo? Porque o texto 1, ele fala o quê? Elias José nasceu em tal lugar, é uma biografia. Agora, quando eu estou falando sobre mim mesmo, olha lá, ó. Voltando aqui, ó, tô voltando. Elias José, Santa Cruz da Prata, Minas Gerais, 1936, certo? É uma biografia, eu estou falando dele. Agora, quando eu falo assim, eu sou mineiro, mas a literatura já me levou para todos os cantos do país e alguns no exterior.
É o que, gente? Uma autobiografia, certo? Então, olha lá. Sobre a vida e obra de qual poeta os textos estão tratando? Onde ele nasceu? Os dois textos estão falando da mesma pessoa, gente. Em que ano ele faleceu? Em qual dos textos é o próprio poeta que fala da sua obra e vida e obra? E qual do texto é a outra pessoa que fala, que está falando dele? Muito fácil. Então, biografia é quando eu falo da pessoa, sobre a pessoa. E autobiografia é quando o próprio autor ou quando eu mesma estou falando sobre mim mesma. Certo? Tudo bem? Então, olha lá. Vai ligar, ó. Texto 1 é biografia ou autobiografia? Texto 2 é biografia ou autobiografia? Muito, muito fácil. Vocês já sabem isso assim, né? Depois, verbo, tempo, modo e pessoa. Verbo, que é ação, estado, fenômeno da natureza. Andar, sentar, correr, levantar, imprimir, digitar, é verbo, certo? Tempo, presente, passado e futuro. Lembrando que lá no Fundamental 2 vocês vão aprender outros tempos verbais, tá bom? Tudo bem? Modo, indicativo, imperativo, vocês vão estudar tudo isso. Calma, não é para ficar nervoso e nervosa, e nem as mães, hein? Nem os pais, tá bom? Pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, singular, plural, tá bom? Mas isso tudo vai vir aos poucos, ok? Só estou resumindo o título aqui da nossa atividade. Leia esses trechos que relatam quando Elias José começou a escrever sobre as palavras destacadas. Estreou em um livro com a Mal Amada, publicado pela imprensa oficial de Minas Gerais. Lancei meu primeiro livro em 1970. Então, estreou. Gente, as palavras em destaque indicam ações de tempo. Estreou e lancei. Estreou e lancei. Tá no presente? Tá no passado ou tá no futuro? As formas verbais em destaque, ou seja, estreou e lancei, transmitem a ideia de quê, gente? Possibilidade, certeza ou imaginação. Possivelmente ele estreou, ou ele estreou mesmo, ou ele, queria estrear. Tá muito fácil, né, gente? Complete o quadro a seguir, flexionando o verbo de acordo com o modelo. Flexionar, gente, é adequar, certo? Então, ó, estrear, primeira pessoa, eu estreei. Na terceira pessoa fica ele estreou. Lançar, eu lancei. Na terceira pessoa, ó lá, já tá até o ele ali, ó. Ele lançou, certo? Eu já até respondi a questão C, né, gente? Tô de olho, viu? Então, ó, você estudou os verbos que podem se adaptar de acordo com o tempo, presente, passado, futuro e pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Além disso, a variação do verbo diz respeito ao modo que expressa um fato, né? Assim, queremos transmitir a ideia de algo real, ou seja, certeza, em relação ao fato, usamos o modo indicativo. Então, ó, o modo que indica certeza é o modo indicativo. Depois nós vamos ver outros, viu? Depois lá, ó, releia o trecho e as palavras em destaque. Lancei meu primeiro livro em 1970. Veja como fica reescrito em terceira pessoa. Lançou o seu primeiro livro em 1970. Sublinhe, ou seja, passe um traço embaixo, o que foi modificado para estabelecer uma relação de concordância. Então, todas as palavras que você precisou mudar depois que foi lá, lançou o seu primeiro livro em 70, mas já publicava contos e poemas para adulto desde 18 anos, né? Certo? Então, tem aí algumas palavrinhas para você ver que você teve que mudar, que foram mudadas, na verdade, né? Você não teve que fazer nada, você só vai grifar. Reescreva os trechos a seguir, flexionando. O que é flexionar mesmo? Adequando
o verbo em terceira pessoa e fazendo as alterações. Ó, com os nascimentos dos meus filhos, daí você vai pôr lá, com os nascimentos dos seus filhos, querendo contar histórias para eles, preferiu inventar do que ler, né? Porque preferia é ele contando. Agora, eu contando sobre ele é preferiu, certo? E o mesmo vocês vão fazer com a B e a C, mudar para a terceira pessoa. Hoje tem aproximadamente 30 anos. Hoje tem, que é ele, né? Aproximadamente 30 anos, não, desculpa, 30 prêmios importantes. A senhora tá ficando doida. 4. Leia as informações observando as palavras em destaque. Elias José nasceu em Santa Cruz. Casou-se com Silvia Monteiro. Teve 3 filhos. Viveu em Guaxupé. Olha lá as palavras em destaque, vocês estão vendo? Agora, leia esse trecho escrito em primeira pessoa, como se ele estivesse contando. Nasci em Santa Cruz da Prata, né? Tive 3 filhos, vivi em Guaxupé. Sublinhe o que precisou ser modificado. A mesma coisa que vocês fizeram na atividade anterior, vocês vão fazer nessa. Depois, reescreva. O que é reescrever? Escrever de novo, com a letra bonita, letra maiúscula no começo e caprichado. Flexionando. O que é flexionar mesmo? Adequando. O verbo em primeira pessoa e fazendo as alterações. Ó, além de escritor, foi professor de literatura e teoria da literatura. Então, essa vai ficar assim, ó. Além de escritor, fui... Primeira pessoa, gente. Primeira pessoa é eu. Fui professor de literatura e teoria da literatura. Certo? Os verbos flexionados em pessoa... Para evidenciar quem fala é a primeira pessoa, para quem se fala é a segunda pessoa e de quem se fala é a terceira pessoa. Fiquem tranquilos que nós vamos retomar tudo isso no próximo ano. E no próximo, e no próximo, e no próximo. Fiquem sossegados porque vocês sabem, a Pro dá aula no ensino médio e ainda ensina verbo. Então, nós vamos ter muito tempo para aprender isso, ok? Tudo bem? Mas tem que ter vontade, né, gente? A Pro tá explicando. Olha aqui, atividade, tira de quadrinhos, aqui, ó, Mafalda. Olha lá. Querida mamãe, nesse dia das mães te dou um presente, esses beijinhos. Agora vou destampar para ver se dá para ouvir. Deu certo! Claro! Se desse certo, a Gradiente fabricaria garrafas. Então, olha lá. Deu certo? Não deu certo, né? Ela falou na garrafa, tentou ouvir, não deu certo. Então, ela falou gradiente, por quê? Porque na época que foi escrita Mafalda, um grande gravador de áudio, não era celular, sabe, gente? Eram aparelhos de rádio e gravadores da marca Gradiente, que não é do tempo de vocês, tá? Nem do meu, que sou nova, sabe, gente? Brincadeira. Tá bom, pessoal? Antes gravava nesse gravador da Gradiente, tá? Então, aqui a gente tem até uma marca de tempo, né? Nessa tira em quadrinhos, né? Na história, a personagem usa verbos que indicam passado, presente e futuro. Marca os verbos do passado, né? Tudo bem? Os verbos que você achou no presente e os verbos no futuro. Então, ó, querida mamãe, nesse dia das mães, dou. Dou é presente, então você vai lá marcar lá no presente. Dou, né? Esses beijinhos. Agora, vou destampar para ver se dá para ouvir. Não deu passado, certo? Claro, se desse certo, a Gradiente fabricaria no futuro, né? Garrafas. Olha lá. Releia esse trecho e observe a palavra em destaque. Se desse certo, desce, certo? Essa palavra transmite a ideia de certeza de um fato ou incerteza de um fato, né?
Pelo contexto, a gente sabe que é incerteza, né, gente? Não deu certo lá os beijinhos na garrafa. Então, chamamos de subjuntivo o modo do verbo que indica uma possibilidade, um fato incerto, ou seja, que pode ou não acontecer. Indicativo, certeza. Subjuntivo é o quê? Incerteza. Gente, por enquanto é só isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Um grande beijo para vocês, tá? Até a semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Estudem bastante, assista o vídeo um monte de vezes, dê um like, se inscreva no canal e receba as novas notificações. Um grande beijo!